12 horas e 18 minutos, estamos eu e Viviana aqui de volta para darmos continuidade à nossa série de entrevista com os candidatos às eleições de 2024. Hoje nós vamos receber Ricardo Veras, do PRD. Ele é candidato a vice-prefeito na chapa de Zé Hamilton. O Ricardo é fisioterapeuta concursado há 17 anos no Hospital Estadual Dirceu Arco Verde e vereador em seu terceiro mandato. Ele se manteve na oposição à gestão do prefeito Mão Santa nos últimos 2 mandatos e agora compõe a chapa executiva com Zé Hamilton como fruto de uma narrativa que ficou conhecida como Grupo Esperança. Nós vamos conhecer então mais sobre as suas propostas e a visão que ele tem para o futuro de Parnaíba. A entrevista ela será dividida, portanto, em 2 blocos de 20 minutos. Candidato, o senhor manteve a sua oposição ao governo Mão Santa, né, durante esses últimos 2 mandatos, como ressaltou aqui a Viviana. Quais foram os principais pontos de divergência entre o senhor e a atual gestão e como que essas diferenças moldaram as suas propostas para a chapa que o senhor integra com o Zé Hamilton? Boa tarde, o tempo começa a partir de agora. Muito boa tarde a você, Helder, a você, Viviana, aos telespectadores aqui da TV Costa Norte. Para mim é um grande prazer estar aqui, sendo entrevistado por vocês e poder esclarecer um pouco a população parnaibana exatamente o nosso comportamento durante todo esse período, exercendo ali um cargo de vereador e agora podendo estar pleiteando uma vaga como vice-prefeito da Parnaíba. Mas antes de responder a sua pergunta, devo dizer que nós temos uma trajetória política na nossa cidade de termos sempre nos posicionado em favor da população parnaibana. E nesse sentido, nós temos feito oposição à atual gestão por não concordarmos com a maneira, o tratamento que é dado aos recursos públicos, por exemplo, quando falta medicações nos postos de saúde, quando falta a vacina das nossas crianças nas unidades básicas de saúde. Por que eu digo isso? Porque na função de vereador pude fiscalizar a nossa cidade, pude andar nas unidades básicas de saúde, conhecendo essa realidade. Por ser também servidor do Hospital Dirceu Arco Verde há 17 anos e lá nos plantões também conversando com as mães de crianças que são internadas lá. E isso me fez conhecer mais a realidade da Parnaíba. Então, em não concordar com a maneira como a gestão atual trata os recursos públicos, é que me coloquei numa situação de oposição. Muito difícil, se fazer oposição é realmente muito complicado, mas eu nunca busquei, Helder e Viviana e parnaibanos e parnaibanas, eu nunca busquei o lado mais fácil da história na minha vida. A minha vida ela sempre foi forjada com muito trabalho e com a disposição de sempre poder ajudar as pessoas que mais precisam. E fazer oposição existe uma dificuldade, porque você tem até bons projetos para apresentar, mas acaba sendo boicotado porque você não faz parte da base de um governo. É aí onde entram os interesses pessoais de algumas figuras públicas que fazem política em Parnaíba, quando não pensam no bem comum e pensam apenas em querelas individuais, em ganhar uma eleição seguinte, quando os interesses públicos vão ficando à margem. Isso é muito ruim. E é para fazer a boa política que eu estou hoje aqui, como candidato a vice-prefeito junto com o Zé Hamilton, por não acreditar em nenhum dos 2 modelos que estão se colocando aí para a população parnaibana avaliar. E eu tenho a consciência de que, durante esses 12 anos como vereador, são 3 mandatos, sempre aumentando as votações, sempre me mantendo firme a minha consciência, sempre respeitando as pessoas, porque a gente entende que esses mandatos, eles são nos dados pela população. Nós precisamos respeitar exatamente as pessoas, porque são elas que votam, elas que elegem, e eu sempre estive desse lado, do lado das pessoas. Então, permaneço com esse pensamento. Por isso foi que, há cerca de 2 anos, nós estamos trabalhando uma via alternativa para o eleitor da Parnaíba. Uma via alternativa que faça essa boa política que falei, que empregue os recursos públicos da melhor maneira, que respeite o eleitor parnaibano, porque são valores, Helder, parnaibanos, Viviana, que estão realmente deturpados. Valores como honestidade,
valores como um bom caráter. Então a gente tem que resgatar isso e nada melhor do que uma campanha eleitoral para a gente expor essas ideias e deixar o eleitor parnaibano ciente de quem são os nomes que poderão cuidar do futuro da nossa cidade. Ricardo, você está no seu terceiro mandato como vereador e agora tenta ingressar no Executivo ao lado do Zé Hamilton. Como a sua trajetória na Câmara Municipal preparou para essa nova função e de que forma o senhor acredita que pode representar não só os interesses da população, mas também da sua classe? Muito bem. Durante todos esses 3 mandatos, eu pude atuar em diversas áreas. E o mandato no Legislativo ele é bem diversificado. Nem sempre o vereador consegue executar aquilo que ele tem em mente. Muito das nossas ações, elas vêm da população. Mas durante esses 3 mandatos, eu pude trabalhar a inclusão da pessoa deficiência, por exemplo, com projetos de leis de acessibilidade para a nossa cidade. Pude trabalhar também a segurança no trânsito, também fazendo leis para que nas nossas escolas, nas instituições públicas do município, nós pudéssemos ter essa educação no trânsito para que a gente minimizasse o sofrimento, as lesões e até as mortes no trânsito em Parnaíba. Trabalhamos também a causa animal. Se hoje existe uma sala de castração gratuita em Parnaíba, isso se deve também ao trabalho do vereador Ricardo Veras, quando destinei emendas, recursos para a implantação dessa sala que hoje funciona ali no centro de zoonoses. Trabalhamos isso e também diversas outras áreas, como por exemplo, a valorização do servidor público. Eu sou servidor público e eu sei que é importante você valorizar essas pessoas para que na ponta o cidadão possa ter um serviço de qualidade. Então todos esses fatores, fazendo a função institucional de um vereador, trabalhando de forma correta, ouvindo as pessoas, nós conduzimos esses 3 mandatos. Acredito eu que estou preparado, junto com o Zé Hamilton, para representar bem a população parnaibana na Prefeitura Municipal. Porque nós não temos a vaidade do poder. Se fosse para conquistar mais um mandato de vereador, eu poderia ser candidato a vereador. Mas o poder nunca me envaideceu. Eu acredito que o serviço público ele serve para servir as pessoas e é essa a minha missão. Essa é a minha vaidade, poder servir a população parnaibana que me dá tudo. As amizades que a gente tem aqui, a minha família é daqui, os nossos amigos são daqui, e é para essas pessoas que a gente quer governar, cuidar bem a Parnaíba e deixar um futuro melhor para as próximas gerações que vão vir. Candidato, nessa última semana nós vimos aí outros candidatos pelo Brasil se agredirem fisicamente, chegar a esta via de fato, em debates, e muitos analistas têm apontado para um empobrecimento das narrativas de campanha. Eu queria lhe perguntar se o senhor acredita que essa deterioração do debate político, ela afeta também as campanhas locais? Como que o senhor enxerga esse cenário aqui na cidade de Parnaíba sendo uma das peças desse xadrez? Bom, eu encaro com muita tristeza o nível dos debates, o nível que as campanhas eleitorais está atingindo. E é exatamente para minimizar esse crescimento do baixo nível das campanhas eleitorais é que nós estamos aqui. Com a experiência do Zé Hamilton, a sabedoria que Zé Hamilton tem, o equilíbrio, como tratou a gestão pública durante 3 mandatos como prefeito e o meu comportamento também. Sempre com muita serenidade, sempre com muita paciência para entender as dificuldades que a Parnaíba enfrenta, é que nós estamos aqui. Eu lamento muito que se vivam climas como esse, de agressões. E aqui é muito comum também você ver, por diversas vezes já foi testemunhado por algumas pessoas, o nível de agressão ou das pessoas que fazem o poder público municipal, ou dos candidatos que são apontados pelo governador do estado de puxões de cabelo, de agressões físicas ou agressões verbais. Isso é muito ruim para a democracia. Nós não podemos permitir que pessoas que tenham esse nível de comportamento possam estar assumindo funções que requerem equilíbrio, sensatez, responsabilidade, mas, sobretudo, respeito às pessoas. E é por isso que nós estamos aqui, com essa via alternativa. Era um sonho do Ricardo, era um sonho da gente poder dar ao eleitor parnaibano exatamente uma alternativa que represente a grandeza da nossa cidade. Parnaíba
é uma cidade que daqui saiu o primeiro grito de independência do Brasil. Nada mais justo que nós, com esse legado, com essa história, possamos dar ao eleitor parnaibano exatamente uma alternativa, mas uma alternativa de qualidade, uma alternativa de alto nível. E ao meu ver, essa alternativa é com Zé Hamilton e Ricardo Veras no dia 6 de outubro, para que as coisas voltem a funcionar com equilíbrio, com sensatez. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, nós não estamos num ringue. Aqui a gente pode até debater e termos conflito de ideias, mas jamais irmos para o confronto. É isso que nós colocamos para a nossa militância, é isso que nós colocamos para as pessoas que nos acompanham, sempre buscando trabalhar exatamente o conflito de ideias, discutir ideias, porque é para isso que nós somos eleitos. Eu acho muito injusto e desrespeitoso com o próprio eleitor, quando vota num candidato, ele não receber isso de volta. Então, nós estamos aqui com esse comportamento, né, com a nossa vida sendo exposta para a população parnaibana, e eu quero esse julgamento. É muito fácil, é uma eleição que eu sempre digo, é a eleição mais fácil que existe hoje. Basta você comparar os modelos dos candidatos que estão aí. Compare por onde já passaram, como se comportaram, o que fizeram de bom, né? Quando saíram, o que foi que ficou. É dessa forma que a gente vai votar no dia 6 de outubro. Comparem também os vices, os comportamentos dos vices, dos candidatos a vice. Porque na ausência do prefeito, o vice irá assumir. A função do vice institucional, para você ter uma ideia, nem mandato é uma perspectiva de mandato. Mas quando o prefeito se ausentar, o vice é que assume. Então também deve se comparar o papel dos vices, saber onde trabalham, se tem família, como se comportam, como se comportaram por onde passaram, se atenderam às expectativas daquele setor por onde passaram. Eu tenho meu passado, tenho minha história e quero ser julgado por isso também. Acredito que vamos contribuir muito chegando à Prefeitura de Parnaíba, porque essa experiência no Legislativo, juntamente com a experiência de Zé Hamilton no Executivo, vai favorecer as ações e favorecer também esse diálogo com a Câmara Municipal. É preciso ter habilidade para que você tenha uma maioria na Câmara, mas que entenda que os projetos são bons para o município e não apenas por uma conveniência política. É assim que a gente vai tratar a Câmara Municipal com esse diálogo constante. Eu acho que essa chapa, ela casa exatamente muito bem aí a experiência de Zé Hamilton na Executiva, a sabedoria, como falei, o equilíbrio, e o dinamismo, a juventude, a força e a garra do Ricardo Veras para conduzir aí exatamente essas tratativas durante o mandato. Ricardo, com o seu perfil, experiência como vereador aqui de Parnaíba, agora também durante a campanha como candidato a vice-prefeito, na sua opinião, quais são os principais desafios para Parnaíba nos próximos anos e de que forma a sua chapa pretende resolvê-los de forma eficaz? Bom, eu vejo que um grande desafio de Parnaíba hoje é a geração de emprego e renda, né? A gente precisa trabalhar para que nossos jovens eles tenham educação e emprego. E para isso a gente precisa pensar no futuro. E pensar no futuro é preparar a cidade, qualificar os nossos profissionais, dotar as nossas escolas de atenção para essas classes, né, os mais jovens. Porque se o Zé Hamilton foi prefeito há 12 anos e a Parnaíba hoje vive uma condição de crescimento e desenvolvimento, foi porque lá atrás o Zé Hamilton pensou numa cidade maior. Quando trouxe para cá, por exemplo, Viviana, o PROCON municipal, quando ajudou a que fosse implantado em Parnaíba, Helder, a Justiça Federal, ajudou a implantação de uma delegacia da Polícia Federal que funciona aqui em Parnaíba. Então são situações que a gente tem que se preocupar. Parnaíba passou agora 8 anos, que eu diria, de forma esquecida. Para você ter uma ideia, não foi construída uma escola em 8 anos. Nenhuma nova escola foi construída em Parnaíba pelo município. Isso é lamentável, porque é o futuro da gente, o futuro das nossas crianças que está em jogo, para que a gente possa lá na frente minimizar essa questão do desemprego e da renda que eu falei inicialmente. Para você ter uma ideia, Zé Hamilton foi prefeito e construiu mais de 35 escolas. Em 12 anos são mais de 3 escolas por ano. Isso é um legado, isso é pensar no futuro, isso é pensar na geração de pessoas que tenham independência, que possam se qualificar, estudar.
até para tranquilizar os nossos pais também que precisam desse apoio. Então, eu diria que esse é um desafio da questão da geração de emprego e renda, educação e oportunidade para os jovens, que nós vamos combater de frente. Mas eu diria também que nós temos grandes problemas na área da saúde e da educação. Infelizmente, se você precisar, qualquer um de nós aqui, se precisarmos, e a população parnaibana está me ouvindo e sabe muito bem do que eu vou falar, se nós precisarmos de um exame, de uma consulta, ou mesmo de um medicamento da atenção básica, certamente as pessoas irão encontrar muita dificuldade, porque o abastecimento ele é muito precário. Os exames você pega, muitas das vezes, de 6 meses para conseguir, a 1 ano para você conseguir um exame em Parnaíba. A consulta, da mesma forma. Então, são problemas que eu atribuo simplesmente a uma falta de gestão, porque os recursos vêm aí, os recursos estão vindo mensalmente. E basta que a gente tenha um gerenciamento melhor desses recursos para que a nossa população, na ponta, como eu sempre falo, possa ser bem atendida. Para você ter uma ideia, mães de crianças recém-nascidas, Helder, que precisam cumprir o calendário vacinal de seus filhos, elas percorrem de 5 postos para conseguir vacinar suas crianças. Porque vai no primeiro posto, tem a vacina, mas não tem a seringa. Vai buscar o outro, tem a seringa, mas falta a agulha. Vai no terceiro do mesmo jeito. Aí você imagina, cidadão e cidadã da Parnaíba, se uma família que não tem sequer o dinheiro para comprar um carvão, para fazer um café para o seu filho de manhã, vai gastar com transporte buscando uma vacina que é obrigação do município, que é fornecido pelo Ministério da Saúde. Então eu, como cidadão parnaibano, na condição de pai que sou também, não admito uma situação dessas em Parnaíba. Nós não podemos permitir que isso aconteça mais. É um grande desrespeito. Na área da educação, da mesma forma. O nosso município hoje, infelizmente, passa por uma grande dificuldade no quesito merenda escolar. A nossa merenda escolar, ela, quando tem, é de uma qualidade muito ruim. Então a gente vai buscar também enfrentar esse problema. E como eu disse, na saúde, na educação do mesmo jeito. Basta que os recursos sejam empregados no devido local. O recurso da merenda ele vem, o recurso para pagar professor também vem. Para você ter uma ideia, hoje é dia 17 de setembro. Até hoje, a faixa salarial de aposentados e pensionistas do município ainda não receberam seu salário. Isso é uma vergonha para uma cidade do porte de Parnaíba, que o orçamento agora vai beirar R$1 bilhão a partir do próximo ano. Então, eu, na condição de homem público, de uma pessoa que gosta da cidade, de uma pessoa que sabe dos problemas que nós enfrentamos, eu jamais poderia me ausentar desse processo. E me acomodar também não. Eu jamais cometeria o pecado da acomodação diante de uma situação dessas. E aí você vê, por outro lado, Viviana, Helder e parnaibanos, uma competição de quem faz mais festas. É lamentável, uma cidade como Parnaíba, você ter o governo do estado e a prefeitura municipal competindo para ver quem faz mais festas. Ricardo, você é um jovem, você não gosta de festas, eu adoro festas, mas eu só faço uma festa para o meu filho ou vou para uma festa quando sobra dinheiro depois que eu pago as minhas obrigações, que eu boto comida dentro de casa, que eu pago a internet, que eu pago a escola, que eu pago o transporte, aí eu faço festa. A prefeitura municipal e o governo do estado pecam quando fazem exatamente o inverso. O governo do estado, você tem locais em Parnaíba que passam de 5 a 10 dias sem ter água. A Gespisa não consegue resolver o problema, como é o exemplo do bairro João 23, que nem à noite as famílias conseguem, gotejando água, encher um balde. A prefeitura do mesmo jeito, passou aí 45 dias fazendo festas, gastando mais de 15 milhões de reais, quando falta merenda escolar, quando falta a vacina dos nossos filhos, quando falta o medicamento para o diabético, para o hipertenso. Então eu não posso admitir que uma cidade do tamanho da Parnaíba, grande, com vocação para o crescimento, daqui foi o grito de independência do nosso país, passe por situações como essa. E é por isso que estou aqui. Deixei de ser candidato a vereador porque acho que cumpri minha missão para enfrentar esse desafio, enfrentar 2 grandes poderes, mas eu tenho certeza que com o eleitor parnaibano, com as pessoas da Parnaíba que têm bom senso, que amam essa cidade, elas vão saber escolher, e o melhor a escolher é Zé Hamilton 55 no dia 6 de outubro.
Candidato, o senhor utilizou bem ali os 20 minutos que a gente compreende aqui para esse primeiro bloco. Nós gostaríamos já de agradecer a sua visão de antemão. A gente vai dar um intervalo aqui para o senhor tomar uma água. Já já a gente retorna, é 1 minuto só. (12h38), voltamos. Eu falei que era só 1 minuto para o candidato tomar uma água e já estamos aqui de volta para o nosso segundo bloco. Candidato, o senhor, não é como a gente já bastante frisou aqui desde a sua apresentação, não é um político estreante, né? Já tem a sua carreira consolidada como vereador, como o senhor acabou de frisar também na última pergunta que o senhor respondeu. Como que o senhor vê essa transição da função legislativa para a executiva, sabendo que a executiva é aquela que realmente é chamada para fazer, né? O nome já diz, para executar. Então vamos falar sobre propostas, né? Quais são as propostas que diferenciam a sua chapa das demais, aquelas que o senhor acha que vai tocar no coração do parnaibano e que vai dizer assim, realmente a gente precisa votar na chapa Zé Hamilton e Ricardo Vera por esses motivos? Muito bem, eu tenho andado muito por Parnaíba, a gente fizemos uma pré-campanha muito bonita, muito simples, e agora durante a campanha também andando muito, ouvindo as pessoas. E um tema que tem sido bastante tocado e tem mexido muito com os nossos corações, do Zé Hamilton e do meu, e do nosso grupo político, é exatamente a inclusão da pessoa com deficiência em Parnaíba. A gente sabe que é um tema crescente, cerca de 10% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência, e em Parnaíba não é diferente. Então a gente precisa também atacar isso, porque são muitas famílias que acabam sofrendo com crianças, jovens, que precisam de uma atenção especial. E eu poderia citar aqui o transtorno do espectro autista, que tem sido bastante frequente atualmente na nossa sociedade e que Parnaíba, infelizmente, o município ou não dá atenção ou a atenção que dá é mínima. E isso tem sido muito falado, tem sido muito cobrado pela população nas reuniões onde a gente tem andado, onde a gente tem conversado. Para você ter uma ideia, nós não temos auxiliar nas salas de aula. E quando houve um processo seletivo, a prefeitura ofereceu uma bolsa mínima de R$300 para que esses profissionais pudessem atuar. Qual é a nossa ideia? Assumindo a prefeitura no dia 1º de janeiro, inicialmente fazermos concurso público para todas as áreas, sobretudo para a educação, para que a gente possa ter esses profissionais cuidando das nossas crianças, sobretudo das nossas crianças que têm deficiência. É muito importante, porque numa sala de aula você tem ali 20, 30 crianças. Nem todas têm o desenvolvimento, nem todas têm o desenvolvimento adequado. Algumas conseguem se desenvolver mais, outras menos. E acima disso você tem as crianças que têm deficiência, que essas precisam de uma atenção especial. Então nós vamos fazer concurso para exatamente cuidar melhor dessas crianças. Esse é um dos nossos projetos. Trabalharmos também, que nós denominamos de Casa do Autista, um espaço para que pais e mães possam deixar seus filhos que têm algum tipo de deficiência nesses locais para que elas possam trabalhar, para que elas possam ter um momento de colocar algum tipo de renda dentro de casa. Então são essas algumas das ideias na área da educação, por exemplo, mas fazer concurso público também para contratar profissionais para a área de saúde, enfermeiros, odontólogos. A gente entende que a melhor maneira do acesso ao serviço público é por meio de concurso. E na prefeitura, infelizmente, o que a gente vê atualmente é uma maquiagem, porque você faz um concurso e não convoca os profissionais, então para que você fez aquele concurso? Mas a gente vê uma enorme folha de pagamento de assessores, de portarias, que são portarias apenas no aspecto eleitoreiro. E agora estão sendo obrigados a ir para uma campanha eleitoral, ir para um comício, para uma reunião, e se não forem, perdem o emprego. Infelizmente, é uma prática que eu abomino, e ela não acontece só no município. O governo do estado está se comportando da mesma forma. As pessoas, os servidores estão recebendo mensagens para participarem dos eventos.
Se por acaso eles se recusarem, eles podem até ser um bom profissional, terem sido qualificados pelo próprio governo ou pelo município. Eles são colocados para fora. Isso é um desrespeito com a população parnaibana. É um desrespeito com as pessoas que estão ali se doando para trabalhar e que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, têm capacidade técnica, conhecimento, mas não são valorizadas pelo simples fato de não concordarem com o comportamento político de certos agentes públicos. Nós vamos acabar com isso a partir de janeiro. As pessoas da Parnaíba vão ter liberdade, a liberdade de decidir em quem querem votar, a liberdade para poderem trabalhar, desempenhar o seu serviço da melhor maneira, para que o munícipe lá na ponta tenha um serviço de qualidade. A gente não entende que o serviço público ele deva ser opressor. A gente deve qualificar as pessoas e dar uma condição de trabalho para que elas atendam com qualidade o cidadão lá na ponta, que é quem paga o político, que é quem paga imposto e é quem cobra de maneira correta a ação dos políticos. Então a gente vai ter que trabalhar diversas áreas. Eu diria que desburocratizar também a prefeitura é algo importante. A gente tem que informatizar o nosso município, criarmos uma tabela de pagamentos para que o nosso servidor tenha a garantia de que no dia 20 vai receber o salário, que no dia 30 o seu dinheiro, o seu rendimento, o seu vencimento vai estar na conta. Então é dessa forma que nós vamos atuar. Organizar o município, o recurso vai vir e vai ser aplicado da melhor maneira. Eu garanto a você, como falei no início, a minha vaidade é poder servir a população da Parnaíba, o povo da minha cidade. Porque aqui, se a vida do nosso conterrâneo está boa, a nossa também vai estar, porque a gente vai ter qualidade de vida para todo mundo. Então a gente tem muitas ideias, a gente vai colocar também na educação, Viviana, respondendo aqui a vocês, a questão da energia solar, para que a gente possa climatizar nossas escolas. Então há um custo muito barato. Se você pegar aí 15 milhões que foram gastos em festas durante os últimos 45 dias, entre julho e agosto, a gente consegue equipar todas as nossas cerca de 100 escolas com energia solar. Então a própria produção de energia solar vai pagar o financiamento exatamente dessas placas e a gente vai ter a possibilidade de climatizar as salas de aulas, por exemplo. Então são muitas ideias. Eu peço permissão aqui para pedir que o eleitor parnaibano siga as redes sociais do Zé Hamilton 55 e do Ricardo Veras, porque lá também a gente tem muito dos projetos e do que a gente vai fazer, além do que já fizemos no passado. E essa experiência no Legislativo, migrando agora para o Executivo, ela vai ser muito salutar, porque eu passei esse tempo na Câmara, em 3 mandatos, conhecendo a cidade, sabendo dos seus problemas, e agora no Executivo nós vamos poder minimizar exatamente aqueles gargalos que nós percebemos durante os mandatos como vereador. Candidato, atualmente o cenário político internacional, nacional, ele é bastante polarizado, isso acaba se refletindo nas campanhas locais. De que forma o senhor pretende atuar para acabar com essas divergências e não apenas acabar, mas administrar de certa forma para que não chegue a afetar uma possível gestão como vice-prefeito ao lado de um candidato também a prefeito e como isso vocês pretendem promover uma união de forma a beneficiar aqui Parnaíba, considerando esse cenário tão polarizado? Eu diria que dialogando, que é uma marca da gente, marca do Zé Hamilton, marca do Ricardo Veras, é dialogar, é conversar, é saber ouvir. Porque a eleição é municipal. Quem vai comandar a cidade é o prefeito. Quem vai estar próximo à população é o prefeito. Independente de quem seja o governador, de quem seja o presidente, se nós tivermos o espírito republicano, dá para você gerenciar com muita tranquilidade exatamente esses conflitos. Porque a população ela não está preocupada se é de direita, se é de esquerda. Ela quer saber se ela vai ter o atendimento médico, se é sua filha vai estar na escola com um bom professor, com merenda de qualidade. É isso que as pessoas se preocupam. Nesse aspecto, a garantia que a gente pode dar para a população parnaibana é exatamente de estarmos atentos e de estarmos disponíveis para irmos buscar emendas com os nossos deputados,
estaduais, emendas com os nossos deputados federais, diálogo com o governo federal. Por exemplo, eu tenho uma ligação muito forte com o deputado estadual Georgiano Neto e o deputado federal Júlio César. Eles, depois que nós firmamos essa chapa, já foi enviado para Parnaíba mais de R$1 milhão para comprar medicamentos, para essa gestão da qual eu faço oposição. É porque a gente entende que a prefeitura ela não pertence a nenhuma família. A prefeitura e o município de Parnaíba é de todos nós. Nós estamos aqui representando o desejo das pessoas. O que alguns não entendem e que querem fazer é um reduto familiar. E não é dessa forma. Parnaíba é de todos e para todos. E é assim que nós vamos gerenciar o nosso município, sempre pensando no bem-estar da população. Eu digo a você que, infelizmente, o governo municipal hoje não dialoga com o governo do estado. E aí se perde muito dos investimentos, muitas oportunidades de minimizar, por exemplo, os atendimentos nos hospitais. Por quê? Porque é uma querela puramente politiqueira. E o Ricardo Veras e o prefeito Zé Hamilton não concordam com isso. Nós vamos estar à disposição para conversar, sim, com o governador do estado, vamos conversar, sim, com o presidente da República, com a bancada federal, com a bancada estadual, porque o bem maior é o parnaibano, é o povo da nossa cidade, que é quem vota e quem elege e que merece o respeito dos gestores. A sua união com o Zé Hamilton, como a gente até ressaltou aqui na sua apresentação, ela é fruto do que ficou conhecido aí nessa construção de narrativas da campanha como o Grupo Esperança, né? Que se apresentou como essa alternativa à atual administração. Qual é o diferencial que o senhor acha que vai aí fazer essa união realmente acontecer? Ontem eu até indaguei ao candidato também a vice em outra chapa, exemplificando que nas dois últimos mandatos do prefeito Monsanta, houve ali um desencontro de ideias e um rompimento entre o prefeito e os seus vices, né? Esse estremecimento que ficou visível e evidente. O senhor acha que poderia acontecer isso? Ou o que o senhor pensa sobre esse estremecimento entre prefeito e vice? Que linha de atuação vocês iam tentar manter pelo bem da cidade? Primeiramente, dizer que eu não faço política por conveniência. Eu faço política por convicção, por entender que a política partidária é a maneira que nós temos de melhorar a vida das pessoas. Quando você faz política por conveniência, Helder, você tem um grupo Esperança, por exemplo, que se desfaz por meros interesses pessoais. O meu interesse jamais foi pessoal. Se fosse um interesse pessoal, eu seria candidato a vereador mais uma vez. Mas o meu interesse é de ver uma Parnaíba livre, independente, com políticos que tenham responsabilidade, respeito pelas pessoas, respeito pelo poder, pelo dinheiro público, que muitas das vezes é escasso e precisa ser bem aplicado. Essa relação de prefeito e vice, ela vai muito da afinidade, do pensamento. E nesse aspecto, Zé Hamilton e eu temos o mesmo pensamento para a cidade de Parnaíba. Que seja uma cidade acolhedora, uma cidade que cresça, que se desenvolva, que pense nas pessoas que mais precisam. Hoje em Parnaíba tem famílias que não tomaram café ainda com seus filhos. E o governo do estado gastou 3,5 milhões agora no final de semana de festas. É justo com a população parnaibana? É justo com quem não tem o que comer? Eu não considero que seja razoável. E é por isso que nós estamos nessa chapa, dando ao eleitor parnaibano essa possibilidade. Está na mão do eleitor da Parnaíba. Se ele vai querer permanecer com esse tipo de gestão que maqueia a cidade, que engana as pessoas, que agora, no período que se aproxima a eleição, estão abastecendo os postos de saúde, estão colocando uma merenda um pouco melhor porque a eleição está se aproximando. São cerca de 15 dias para o dia 6 de outubro. Ou ela vai querer uma gestão que passe os 4 anos inaugurando escolas, inaugurando salas de aula, dando medicamento, possibilitando a oportunidade de um exame, de uma consulta para o cidadão da Parnaíba. É muito simples. Comparem os modelos e vejam quem tem o compromisso. Vejam quem passou, quem fez e quem só fez maquete, quem só enganou, quem só se locupletou com recurso público. Então nós temos que ter muito cuidado. Como falei, Zé Hamilton foi prefeito há 12 anos.
O orçamento era cerca de 1/3 do que é hoje e realizou muito. Obras que ainda hoje reverberam na nossa cidade e que fazem de Parnaíba essa cidade atrativa para os empresários, atrativa para os estudantes, para os profissionais que querem ter uma vida aqui, além das pessoas que quando se aposentam querem vir morar aqui. Porque Parnaíba dá essa condição de qualidade de vida. É para essas pessoas que nós vamos governar a partir do dia 1º de janeiro de 2025, olhando no olho de cada cidadão parnaibano, podendo conversar de forma honesta, sem precisar se esconder ou se envergonhar do que já fez. É isso que eu quero deixar para as próximas gerações. Para que assim como eu, que me inspirei em bons políticos para chegar até aqui, no futuro nós possamos ter novas gerações de políticos, mas de políticos que se utilizem dos bons exemplos, da boa política. É isso que nós estamos fazendo aqui e eu agradeço muito a oportunidade, Helder, Viviana, cumprimentar também aqui o nosso doutor Oséias, que nos possibilita esse momento democrático, em que a gente pode, de forma honesta, sincera, olhando para o eleitor parnaibano, falar da nossa história, colocar o nosso nome aqui para o julgamento. E eu espero que esse julgamento seja bem feito no dia 6 de outubro, porque se nós fizermos uma escolha equivocada, serão 4 anos de sofrimento, 4 anos de uma economia parada, de uma cidade que não se desenvolve, trazendo sofrimento para as pessoas. E eu estou aqui exatamente para que a gente possa fazer essa mudança que a gente deseja e espera da nossa cidade. Ricardo, quem acompanha a trajetória desde a pré-campanha até agora, já o período de campanha, sabe que você foi um dos candidatos que, de fato, sempre se apresentou como essa alternativa e manteve essa postura agora ao lado aí do Zé Hamilton, apostando nessa via fora dos polos que a gente tanto fala da disputa entre a atual gestão e o governo do estado. De que forma você acredita que essa sua postura isenta em relação ao ser de um polo ou de outro e também a sua própria experiência como funcionário público, como fisioterapeuta, podem contribuir, por exemplo, em avanços, em melhorias no setor da saúde, por exemplo, que hoje é um dos mais preocupantes aqui para Parnaíba? Bom, na área de saúde a gente tem que atualizar também o nosso sistema, informatizar. A telemedicina está aí, é uma realidade. Infelizmente o município, por essas querelas políticas menores, pequenas, que empobrece o debate, não aderiu aos sistemas que estão aí em evidência do governo federal, do governo do estado. Nós vamos fazer a telemedicina em Parnaíba, vamos buscar os agendamentos de consulta de forma digital, para que as pessoas possam ter um atendimento de qualidade. Hoje você faz uma consulta com seu smartphone, por que não trazermos isso para o município? A gente minimiza com essas filas de madrugada nos postos de saúde, além de dotar as nossas unidades básicas também. Olha, Zé Hamilton foi prefeito e fez mais da metade dos postos de saúde que existem hoje. Todos esses postos de saúde que são nesse padrão atual do Ministério foram feitos ou planejados nas gestões de Zé Hamilton. Então é isso que nós vamos levar para a população parnaíba. Aqui ninguém está inventando a roda. A gente sabe o que precisa fazer, sabemos como fazer e iremos fazer a partir do dia 1º de janeiro. Suas considerações finais. Eu quero agradecer aqui mais essa oportunidade, tranquilizar cada um dos parnaibanos, dizer que nós vamos vencer essa eleição no dia 6 de outubro, para que Parnaíba possa voltar a ser uma cidade respeitada, uma cidade que tem vocação para o crescimento, mas, sobretudo, uma cidade que pense nas próximas gerações. E para que isso aconteça é muito simples. É no dia 6 de outubro, votar Zé Hamilton, prefeito 55, para que Parnaíba possa voltar a ser livre e respeitada, que nós tenhamos uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma infraestrutura que represente a grandeza da nossa cidade de Parnaíba. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e nos ilumine para que nós tomemos a melhor decisão no dia 6.